7h20, estamos de volta com a Crítica na TV e você acompanha aí imagens aéreas da Avenida André Araújo, tanto de quem vem da Bola do Coroado aqui nessa pista da direita em direção ao Aleixo, trânsito bastante tranquilo. Quem está vindo ali do bairro do Aleixo em direção à rotatória do Coroado, ali a rotatória Gilberto Mestrinho, também trânsito bastante tranquilo nessa noite de terça-feira, feriado, aniversário de Manaus. E o assunto agora é transporte coletivo. Você lembra quando o preço da passagem de ônibus aumentou 2 vezes consecutivas? Pois é, isso foi no começo desse ano. A promessa naquela época era que, em troca de pagar mais caro, os passageiros iriam ter melhorias. Sempre é essa desculpa, não é mesmo? Os ônibus teriam até ar-condicionado e internet. A Prefeitura de Manaus ficou de renovar a frota até o fim de 2017 com 300 ônibus. Mas até agora apenas 30 foram entregues à população e sem os itens de conforto que tinham sido anunciados. De acordo com este vereador, a promessa de renovação da frota pela Prefeitura de Manaus foi anunciada como uma contrapartida para justificar os aumentos no valor da tarifa nos primeiros meses deste ano. A primeira promessa, às vésperas da eleição, é de que a passagem de ônibus não aumentaria. Isso é público, notório, acho que todos em Manaus lembram disso. A passagem aumentou. E aumentou com uma promessa em cima da promessa que não foi cumprida. É de que o aumento de 3 para 3,80 traria 300 ônibus novos para a cidade de Manaus. Em março, o vice-prefeito até entregou 30 ônibus novos da empresa Via Verde. Nesse mesmo dia, ele anunciou que iria montar um calendário mensal para a entrega dos coletivos. Seriam 30 por mês. Além disso, os veículos deveriam vir equipados com itens como ar-condicionado e GPS. Tudo para compensar o valor atual da passagem, que é de R$ 3,80. Mas nem os que foram entregues naquele dia atendiam à exigência da Prefeitura. Esses ônibus que chegaram agora, eles não têm câmera de segurança, eles não têm o validador, eles não têm GPS, mas os empresários já sabem que tem que ter dentro dos ônibus o chamado intranet. Quando nós ventilamos a questão do Wi-Fi, a alegação dos empresários é de que isso encareceria muito o sistema. Então, eu estou vendo se isso é verdade, né? Então, eu estou fazendo pesquisas para ver o custo desse Wi-Fi, para que depois eu possa discutir com eles. 6 meses se passaram e até agora esse calendário não foi apresentado para a sociedade. A SMTU, que é a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, responde um ofício que eu mandei dizendo o seguinte: olha, a gente não sabe quando os ônibus restantes chegarão, porque os empresários também não sabem quando esses ônibus chegarão na cidade de Manaus. Como assim? Quem tem que comprar os ônibus são as empresas do transporte coletivo. E quem verbalizou que os ônibus chegariam à cidade de Manaus foi a Prefeitura quando anunciou o aumento. Então, será que a Prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur Neto, anunciaria 300 ônibus se ele já não tivesse a garantia dos empresários do transporte coletivo, da compra dos 300 ônibus? O que mudou aí? Nós solicitamos um posicionamento da Prefeitura, mas a resposta não veio. Já o Sinetran informou por meio de nota que as empresas cumprem o estabelecido em contrato e respeitam a idade máxima de 6 anos da frota. Ainda de acordo com o sindicato, houve redução de 15% no movimento de passageiros e, mesmo assim, 40 novos ônibus foram entregues este ano. Mas quem utiliza o transporte público não vê nenhuma novidade. A frota tá super velha, né? Porque quando a gente entra no ônibus, às vezes a gente pisa em falso lá, o chão tá mole, ou então chove dentro, os vidros estão quebrados. Desse problema que tá chovendo bastante, alaga o ônibus todinho, aí já não tem, a gente já não consegue sentar. Tudo ônibus velhos e quebrados. Os problemas de lotação, demora e pane são frequentes. Com esse flagrante, um articulado não conseguiu chegar ao destino e ficou parado na avenida. Uma cena cada vez mais comum hoje em dia, não é mesmo? Bom, mais uma vez nós tentamos entrar em contato com a Prefeitura de Manaus para que explicasse o porquê desse atraso nessa renovação da frota. E até o fechamento desta edição do A Crítica na TV, nenhuma resposta foi nos dada, né? Deve ser também por causa do feriado. Mas a gente abre o espaço aqui, a gente continua insistindo para que a Prefeitura de Manaus se explique sobre esse caso.
Os estádios Carlos Zamif, na Zona Leste, e o Ismael Benigno, na Zona Oeste, vão ser interditados a partir desta semana. E cada um deve ficar pelo menos 10 dias sem receber jogos. Tamires Claire conversa agora com a gente ao vivo para explicar melhor essa situação. Oi, Tamires, muito boa noite para você. Explica para a gente por que aí essa interdição. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. As interdições começaram ontem mesmo e, segundo a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, o primeiro estádio que teve as atividades suspensas foi o Ismael Benigno, mais conhecido como Colina, lá no bairro da Glória. As atividades por lá só devem voltar ao normal a partir do dia 4 de novembro, porque o campo vai passar por um serviço de recuperação. Ele vai receber adubos e também um tratamento para fungos e pragas. O mesmo vai acontecer com o estádio Carlos Zamif, aqui no Aleixo, mas a partir do dia 6 de novembro até o dia 12. Enquanto estiver acontecendo esse processo de recuperação, os jogos que iam acontecer em um vão acontecer em outro enquanto estiver interditado. Ou seja, até o dia 4 de novembro, todos os jogos marcados para acontecer lá na Colina vão ser transferidos para o Carlos Zamif. E do dia 6 até o dia 12 de novembro, os que iam acontecer lá no Carlos Zamif vão ser transferidos para a Colina, Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Bom, e a gente continua falando de esporte porque um garoto de 16 anos é a nova promessa amazonense nas piscinas. Caio Sakamoto quebrou 5 recordes só este ano. E agora o nadador, que já é o 5º no ranking brasileiro, quer ser ainda mais rápido e ficar entre os 3 melhores na categoria dele. A vida na piscina começou por uma recomendação médica. É que quando era pequeno, Caio era obeso e ainda tinha problemas respiratórios. Tem rinite alérgica até hoje. A rinite ela ataca, se ele ficar 10 dias sem nadar, ele tem crise de rinite. Mas foi só entrar na água para o garoto se revelar. Só este ano já quebrou 5 recordes. Entre as conquistas está o menor tempo nos 200 metros de costas na categoria juvenil. A marca não era batida desde 2012. Mas pensa que ele pretende parar por aí? O ponto forte do Caio é o nado costas e é assim que ele pretende estabelecer o próximo recorde amazonense. E o desafio é grande, já que ele quer ser mais rápido que o único amazonense que conseguiu chegar nas Olimpíadas na natação, o Eduardo Piscinini. Hoje o nadador amazonense é o 5º no ranking brasileiro na categoria dele. E para tentar ficar entre os 3 melhores, treina quase todos os dias. A próxima competição é em novembro, Minas Gerais. Por enquanto a gente sonha com o brasileiro, né? Uma medalha de brasileiro, conseguir chegar no topo do Brasil. E depois a gente pode pensar numa Olimpíada, num Mundial, num Sul-Americano. A gente vai aos poucos. Com tantas conquistas, o Caio já tem vários fãs, mas nenhum como a própria irmã. Ela também é atleta e tem a sorte de ter um professor particular na família. Ela sonha em um dia chegar no mesmo nível do irmão. A gente sempre fica fazendo assim, umas brincadeirinhas, fazer um tempo tal, um tempo outro, assim, é bem legal. É motivador? É motivador. Aí chega na competição a gente consegue bater o tempo que a gente falou. Bacana, né? Bom, e daqui a pouco a gente volta mostrando uma linda homenagem aos principais monumentos históricos de Manaus, só que tudo em miniatura. E a gente vai ver também as modificações que o tempo trouxe ao cenário do centro de Manaus, pelos olhos de quem observa essas mudanças há mais de 30 anos. Agora em Manaus, 7h29, a gente volta em um instante só.